Pecados capitais são pecados capta, pecados cabeça. Pecados que de alguma forma eles são um guarda-chuva, são um lugar alto que a partir deles abrange outros pecados. 2 semanas atrás falamos sobre o orgulho como esse pecado maior, né? E nós pecamos porque somos orgulhosos, pecamos porque a gente acha que dá conta da vida. A luxúria é uma outra porta aberta. O que é luxúria? Luxúria é o pecado baseado, focado ao prazer. Luxúria é a busca, o excesso, a ganância, a vontade, o foco no prazer. Luxúria não é sexo. Sexo não é luxúria. Uma vida baseada no sexo é luxúria. A luxúria, ela é um apetite desordenado. Então não é por fazer sexo que você comete pecado da luxúria. E não é por deixar de fazer sexo que você comete pecado da luxúria. A luxúria não é vinculada ao fazer em si, mas o que está por trás disso. Então qual é a pergunta para eu saber se eu estou no pecado da luxúria? A pergunta é: qual é o lugar que o teu prazer tem na tua vida? Perceba, luxúria é o excesso, a gana, o esforço, a entrega pelo prazer. O prazer não é pecado. Irmãos, em nome de Jesus, prazer não é pecado. Deus criou o ser humano com instâncias de prazer. Nós temos prazer ao comer, temos prazer ao abraçar, temos prazer ao sorrir, temos prazer ao dançar, e tudo bem. Quando a gente fala de luxúria, a luxúria é essa paixão exagerada pelo prazer. A luxúria é essa vida em que ela gira em torno do prazer. Isso é luxúria. Então digo de novo, luxúria não é o prazer, luxúria é uma vida em torno do prazer. Tudo que você faz é em torno de. Alguém que tem o pecado da luxúria é alguém que vive em torno do seu prazer, do seu baixo ventre. Então sim, quando falarmos de gula, e esse tipo de mensagem eu não vou avisar quando é, porque senão você não vai querer vir, né? Quando a gente vai falar de gula, gula tem a ver com luxúria. Porque só trocou o prazer. Só não é um prazer sexual, é o prazer da comida. Então, digo de novo, tem que ficar bem claro para nós. Luxúria é o excesso, é a busca, é quando o prazer está no centro da minha vida e eu giro em torno da luxúria. Tudo bem até aqui? Se não, fala que eu tento ler aqui e ver se eu acho outro exemplo. Eu botei alguns aqui para nos ajudar, mas tudo bem? Tem problema de falar tudo bem, gente? Tudo bem. Ok. Pastor, como eu sei que eu tenho o pecado ou eu estou em pecado com a luxúria? Quando o prazer organizar a sua vida. Suas decisões, a tua agenda, tua prioridade, o teu humor. Homens e mulheres do Brasil varonil, se o prazer organiza o teu humor, você está em pecado. Eita! Se o prazer determina como é que você se organiza no dia, você está em pecado. E aí, pastor, quais são os problemas da luxúria? Nós temos vários problemas, gente, a lista realmente era bem grande. Eu sintetizei em algumas, que eu achei mais importante. Primeiro, a luxúria esvazia todas as outras coisas. O que é luxúria? É pegar o prazer e colocar ele como setor, motor, motivador da minha vida. Eu pego o prazer e eu vivo em torno do prazer. Ele tem esse lugar, eu vivo por causa do prazer. Ok, quem faz isso já tem um primeiro efeito ruim. Esvazia todas as outras coisas. Como assim? Quem tem a luxúria como um pecado mor,
não reconhece a pessoa com quem se relaciona sexualmente. Então é vazio. Não reconhece subjetividade. Quem tem a luxúria como pecado mor, transa sem ter o mínimo de preocupação com a interioridade do outro. Por isso transa com bicho. Por isso o Ratinho sugeriu alguns anos atrás, infelizmente eu vi, o rapaz que transou com uma roda. Roda de carro, roda. E só descobriram porque deu ruim e ele teve que ir para o hospital para serrar. O que é isso? É alguém que o prazer é tão latente que esvazia as outras coisas. Ele vai transar, ele vai ter relação sexual e está nem aí. Quem é, se não é, se está bem, se está mal, se tem sentimento, se não tem. Inclusive, como uma terceira situação, é muito comum que o luxurioso, alguém que tem essa busca incessante do prazer, realmente não está nem aí com o sentimento do outro. Ele quer resolver o problema dele. É o prazer. Esvazia tudo à volta. Esvazia, não tem mais nada à volta. 2, não reconhece esse outro, não reconhece sentimento. Não reconhece, ele só tem o prazer, ele quer resolver o prazer dele. Então ele vai resolveu, acabou, tudo bem. E eu estou falando ele, queridos, mas agora não dá para eu ficar ele e ela, tudo bem? Eu uso muito isso, mas agora não dá. Então não fica imaginando isso é problema de homem, não. Porque a gente não transa só com penetração. Então tem prazeres de outras formas e de outras demandas, mas que quando estão como fator motivador na nossa vida, são pecaminosos e fazem mal. Faz mal porque esvazia todo o resto. É só isso que existe para essa pessoa. É só isso que existe para essa realidade. E ao esvaziar o outro, ao esvaziar as coisas à sua volta, esvazia também o outro. E daí, queridos, a gente vai ver o que a gente vê na televisão. Violência associada a prazer. Doenças associadas a prazer. E existem vários. Nós temos doenças com relação a crianças. Temos doenças com relação a mortos. Temos doenças com relação a objetos. Temos doenças com relação a mortos, crianças, animais. A lista é enorme. Mas pastor, como que chegamos aí? Bom, existem N situações. Começa com o pecado. Quando o ser humano olha para o corpo dele e fala, o meu prazer justifica qualquer coisa, logo o que vier dessa lógica de pensamento é pecado. E, para piorar, se você tem 30, 40, 50 anos, e talvez tem 20 também, nós não tivemos o mínimo de educação sexual. E se você teve essa idade dentro de uma igreja, era pior ainda. Por quê? Porque nós chegamos na flor da pele da nossa juventude e sexualidade é algo nossa, do ser humano, faz parte do ser humano. Você precisa lidar com isso porque isso faz parte de você. A sexualidade faz parte de nós, o prazer faz parte da gente. Então não dá para viver sem. Você vai trocar, é verdade, mas viver sem você não vai. Então o que fazíamos? Chegávamos ali com 15, 16 anos, começávamos a namorar, e o que nossos pais ensinavam a nós? Bom, vocês vão agora terminar sua faculdade, começar a trabalhar, e depois vocês se casam. Não é assim? Só que com 15, 16 anos de idade, já está fazendo falta no nosso corpo as questões hormonais e sexuais. Já faz falta. E aí o que a gente fala para o menino? E para a menina? Segura aí. Quando você tiver 25, 26, 27, 28, 30, formado, né? Casa pronta, aí você vai lidar com isso. Mas o que eu faço com isso? A gente não tinha coragem de perguntar, mas né? Seria uma pergunta. Mas o que eu faço com isso? Vai jogar videogame, bolita. Vai ler. Vai fazer esporte. Diese. Bora dar esporte na galera. Que esporte vai resolver. E aí nós começamos a gerar patologias seríssimas com relação à sexualidade. E uma patologia, nós não falamos sobre sexualidade.
Não, pastor, peraí, se eu acesso o celular, eu vejo sexualidade. Eu ligo a televisão, eu vejo sexualidade. Eu estou no grupo de WhatsApp, eu vejo sexualidade. É verdade, mas nós não falamos sobre isso. O que faz com que a nossa sexualidade seja doentia, seja atravessada e seja complexa. A maioria de nós homens, a nossa escola sexual foi pornografia. Vamos para o casamento e a imagem que temos e a referência que temos de sexo é pornô. O que a gente vai fazer com nossas mulheres? Não, começa com a gente, que a gente vai achar que vai ficar ali meia hora. Nunca. Tô cheio. O cara lá ficava meia hora. Ó, enfim, não vai rolar. Então já começa com você, a frustração já começa em mim. Eu não tenho instrumento daquele tamanho e não seguro tanto tempo. Já ficou ruim. Não, mas a culpa é sua, mulher. Porque você não tem performance. Você isso, você aquilo. Aí nós vamos ter uma série de problemas. Mas a gente pode ir a mais. Porque dependendo de como você sentava na sua casa, fecha a perna, menina. Segura isso aqui, faz assim, faz assado. Nossos filhos, queridos, nossos filhos, põem a mão lá. E é um brinquedo da hora, não é? Tá, não concorda não, mas naquela época é. Você fica ali, meu. E a gente, o que a gente faz? Para quebrar o gelo um pouco, foi muito pesado, tá, gente? Então, dá uma quebrada. Tira a mão daí, guri, que saiu. Meu Deus, então não pode, aqui não pode, ninguém pega, ninguém chega, ninguém, é sujo, é podre. Ok. Só que daqui a pouco eu quero mexer, mas é sujo. Mas está coçando, mas é sujo. Mas o que eu faço com isso? Vai orar, irmão. Então a gente começa a criar nossas esquizofrenias. Personalidades avessas, assim, ó. Uma coisa é para fora, a sexualidade é para dentro, é particular, é escondido. E não se fala, não se trata, não ensina. Você que se vire. Ok. O que nós temos? Uma sociedade depravada, deturpada, e pior, se você acha que não, tudo bem, uma sociedade doente. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com o prazer. Quem é de tradição cristã, seja católica ou evangélica, tem uma escola de repressão, de domínio do corpo, de esconder, de fechar, de não tocar, de não chegar, tudo fechado. Ok, mas é uma potência dentro de mim, eu faço o que com isso? A gente vai tentando criar o que dá para criar. E o que dá para criar? Doenças, pecados e uma série de outras coisas. Luxúria esvazia as coisas. Luxúria é quando o prazer fica no meio. Mas ok, se a gente não ensina, se a gente não fala, nós estamos com um grande problema sério. Como é que faz para lidar com isso, que é natural, que é nosso e que faz parte? E a pergunta para hoje, onde eu encaminho o resto da mensagem, é: o que a Bíblia diz sobre luxúria? O que a Bíblia diz sobre sexo? Bom, a Bíblia diz que o lugar do sexo é o casamento. A Bíblia diz que relação sexual é casamento. Deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá. Deixa eu avisar vocês, o que faz um homem e uma mulher se tornarem um não é o casamento, é o sexo. Porque é possível estar casado e não ter aliança, e não ter papel nenhum assinado. Mas o vínculo de relação que você tem, padrão Bíblia, é casamento. Pastor, mas espera aí, isso aí é muito retrógrado, é muito diferente da gente, é outra cultura. É claro, queridos, porque na Bíblia as pessoas se casavam na puberdade. A menina entrava na puberdade e o pai entregava em casamento. O que era isso? É alguém pegar e trazer essa menina para casa. E como se selava isso? Com relação sexual. E dependendo do lugar do Antigo Testamento que você está, a família ficava do lado de fora esperando.
Então, para a mentalidade bíblica, realmente, sexo é casamento. Porque sexo é o lugar de maior intimidade que pode haver entre duas pessoas. E esse lugar exige o mínimo de responsabilidade, de atenção, de percepção da subjetividade do outro. Logo, só alguém, entre aspas, com um vínculo de casamento, está preocupado com o teu sentimento, está preocupado com o teu corpo, está assumindo o teu corpo, teu sentimento, tua história, e está trazendo você para esse tipo de relação. É isso que a Bíblia entende. Mas é óbvio, a Bíblia também tinha casamentos poligâmicos. É uma outra cultura, mas a lógica é a mesma. Você dá conta de manter essa relação, então você pode ter 2, 3, 4, 5 mulheres. Diferente de nós. Então, quero começar dizendo que, olha, a Bíblia trata o sexo como alto grau de vínculo, de intimidade, de parceria, de subjetividade se encontrando, e ele chama isso de casamento. Por quê? Porque é ali, naquele lugar, que eu tenho o máximo de intimidade com o outro. Mas pastor, eu só queria ter meu prazer. Eu não estou preocupado com o sentimento, não estou preocupado, estou com vontade. Quero saber quem era, não quero nem olhar na cara, tapa a cara aí, põe o travesseiro aí. Acabou, não quero saber. Isso é luxúria. Por quê? Porque esquece que existe uma pessoa ali. Quando o sexo esvazia o resto, é luxúria. Então, peraí, pastor. Quer dizer então para resolver todos os problemas de luxúria a gente casa? Não. Porque casamento é lugar de perversidades horripilantes na sexualidade. Tem muita gente, homens, que fazem sexo com suas mulheres, mas não assumem o corpo delas. Não assumem a intimidade delas. Tem muitos casamentos onde o homem faz sexo com suas mulheres, só preocupado na resolução do seu prazer, e não tem vínculo subjetivo nenhum com essa mulher. Mas está casado, mas está em pecado. Porque a relação de intimidade não existe, de cuidado, de assumir o corpo, de responsabilidade. Podemos ir além. Quando dentro do casamento, e infelizmente isso não é incomum, os homens estupram suas mulheres. Isso não é incomum. Eu sou bem novo, tenho 15 anos de ministério pastoral, 16, e já encontrei. Mas está dentro do casamento, casa que resolve tudo. Não é isso que a gente ensina? Está errado. Luxúria. Pastor, então como que a gente sai? Bom, Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo nos deu alguns caminhos para lidar com a nossa luxúria, e aí eu quero ler com vocês e daqui tirar alguma luz. Gálatas 5, versículo 16 em diante. Vocês acharam? Amém? Tá bom, vou esperar. Acharam? Amém? 16. Por isso, irmãos, deixe com que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os desejos da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o que é oposto ao Espírito, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer.
para um pouquinho e deixa eu tentar te explicar o que o Paulo está dizendo da mentalidade dele e como a gente lê isso hoje. Mentalidade de Paulo, baseada na filosofia platônica, existe em nós esse corpo que você pega e dentro dele tem um espírito que é refém desse corpo. E desejo para Paulo é pele. Nós já caminhamos um pouco e entendemos que somos um ser inteiro e que prazer faz parte da nossa vida. Então, como que a gente lê isso? Pensa assim: ser humano é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, com presença do Espírito Santo nele, para que tenha condição de perceber, inclusive, suas pulsões mais naturais. Logo, se você anda no Espírito, você consegue fazer sexo sem ser apenas um bicho querendo saciar o seu prazer. Se não pegaram, digo de novo. O que é isso? Nós entendemos que quando eu chego perto de Deus, o Espírito de Deus faz a morada em nós e dirige a nossa vida, eu consigo perceber se aquilo que eu estou fazendo porque o prazer rege a minha vida, ou eu estou fazendo também com prazer, mas eu estou percebendo o outro, estou chamando para a relação, estou tendo responsabilidade, estou vendo subjetividade do outro, eu estou tendo uma intimidade, uma cumplicidade, e aquilo ali nós nos encontramos e nos cuidamos uns dos outros. Olha a diferença. A pergunta que a gente tem que fazer para cada um de nós é assim: se você faz sexo no padrão divino? Com reconhecimento do outro? Com intimidade e cumplicidade o bastante de assumir o corpo e a intimidade do outro? Você faz sexo com a responsabilidade e o cuidado de olhar que existe uma outra pessoa ali e que você está entrando no espaço de maior intimidade que há entre os dois e chamando para o cuidado dos dois lados? Se sim, isso é sexo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E que o Espírito em você o faz, desculpa a fala, mas não tem outra, gozar inclusive nele. Não tenham vergonha de Deus nos atos sexuais. Aprendi com o pastor Gilson Breder da primeira igreja, que eu acho muito legal o jeito que ele trata isso, e é bonito. Ele falou para nós, no futebol de pastores uma vez, olha, quando a gente passa dos 60, cada vez que a gente consegue, levanta a mão para o céu e ora, glória a Deus, amém, o Espírito esteve em mim e potencializou, se é que você me entende, a curtir, fazer minha mulher curtir também, amém. Uau, bonito, né? Mas pode trazer Deus para cá? Claro, deve, porque o que estou fazendo é em Deus, reconhecendo o meu prazer, o prazer do outro ou da outra, trazendo para cá o máximo de intimidade, e nós nos encontramos naquilo que Deus nos deu para curtir. Um dia estudaremos lá no Nós na Vila o Cantares de Salomão, e aí prepara, meus irmãos, porque desde o chupa que é de uva, subir nos montes, tem tudo lá. Uau, tem isso na Bíblia? Tem, está lá, porque o sexo é a celebração da intimidade. E Deus quer que você tenha intimidade. Agora deixa eu te perguntar, dá para ter intimidade com todo mundo? Vou olhar para a parede, vai que alguém fala que dá, né? Vou olhar para a parede. Dá para ter intimidade com todo mundo? Dá para sair e nesses processos não se perder e não se machucar? Não dá. Mas por que, pastor, que eu não consigo fazer sexo sem me machucar e machucar o outro? Porque isso é bicho. Nós não somos assim. Nós temos sentimentos. Nós nos encontramos, nós cuidamos do corpo do outro. A gente tem muito mais do que pele a ser trocada. Ali há uma troca. E eis a beleza. Quando você consegue fazer sexo, muitas vezes, sem precisar
se tocar. Eita pega, dá? Olha, é o nível hard, estou aí na caminhada, mas dá. Exige olhar. Exige cheiro. Exige uma intimidade tão grande que vocês estão se pegando sem se tocar. Calma, galera, eu vou terminar o culto já já. Calma aí. Aí, pastor, não, vocês estão bem de boa ainda. Eu fiz 15 anos ontem, não pude comemorar que minha filha está doente e a mulher está no hospital. Então, eu estou pior que vocês. Não adianta eu ficar aqui sonhando, não vai rolar. Então, assim, é isso. É você estar ali, vocês estão se olhando e está tendo uma troca. Tem uma pulsão dos dois que é muito além de pele, mas também é. É a beleza de se olhar, de se encontrar, de se cheirar, do cheiro que puxa, do olhar que se entrega. Para quem não é casado, morram de inveja. Porque talvez você está buscando isso com todo mundo. E não é com todo mundo que você vai encontrar. Porque talvez todo mundo que você está tentando, só está tentando ter o que você quer. Dá uma descarga, gozou, segue sua vida, eu sigo a minha. E o resto? O resto é se vira, eu vou me virar também. Quando eu ficar mal amanhã eu pego outra. Quando eu ficar mal amanhã você pega outro. E vamos embora. Aí a gente vê as doenças que nós temos aí. O texto continua e nos provoca uma outra situação muito séria. Quando, porém, vocês forem guiados pelo Espírito, gente, olha esse texto. Versículo 18. Vocês não estão mais embaixo da lei. Eu já falei algumas vezes para adolescentes, jovens e tudo mais, e quando me perguntam, pastor, pode fazer sexo? Eu tenho aprendido, inclusive nesse texto bíblico, que quem pergunta se pode, não pode. Porque criança é que pergunta se pode. O adulto, no espírito, já discerniu o que é para ele e o que não é. Não é um terceiro que vai falar. Já entendeu que esse tipo de relação, até queria, porque meu prazer quer, mas eu sou muito mais do que um prazer a gozar agora. Então não para mim. Não é um terceiro que vai falar, gente. Agora perceba, isso não é assunto para criança. Criança tem que perguntar se pode, se não pode. Então e fico pensando isso, quando perguntam para nós, pastor, é pecado relação sexual? Para você que pergunta, a infantilidade da tua mente já diz que é. Quando você amadurecer e entender, você vai saber o que é e o que não é para você. E o texto continua dizendo, vocês não estão debaixo de lei. Sim, não, positivo, negativo, pode, não pode. Sai dessa, queridos, em nome de Jesus. Porque por causa disso, muitos de nós casaram porque não estavam se aguentando mais. Muitos. Eu tenho vários. Inclusive eu que vos falo. Em uma outra situação, quase entro nessa. Eu não aguentava mais. Vamos fazer o seguinte, o que a gente faz para transar? Casa, ué. Aí você pode. O que vira? Melhor não falar, né? Vai dar ruim. Porque esse lugar do prazer não é legitimador do todo. O todo legitima o prazer, amém? Perceberam a diferença? Quando a minha vida está em volta do prazer, já está errado por causa disso. Quando o que eu estou fazendo é só para resolver o meu prazer, já está errado só por isso. Então, a parte não pode dar conta do todo, o todo dá conta da parte. Eu sou inteiro, eu estou inteiro seu. Então, relação sexual é de uma profundidade que nós hoje entendemos, e nós vemos biblicamente, inclusive base para isso, para entender que nós só conseguimos ter profundidade, intimidade, dessa densidade, com a nossa esposa e com o nosso esposo. Eu sou adulto, mas eu não sou livre para transar com qualquer um, preferência qualquer uma. Que fique claro. Para não perder, é que vocês ficam muito tensos me olhando, eu dou umas quebradas assim, para dar uma relaxada. Preferência só. Mas por quê? Porque eu entendo que a pessoa com quem eu
tenho inteiro e a tenho inteira é Tayana. E essa relação baseia o nosso prazer e vice-versa. Uma coisa se encontra com a outra, e não uma separada da outra. Precisa ter vigia para mim? Não. Inclusive nossa conversa, e eu morro de medo porque Tayana nessas coisas é da brincadeira. Ela falou, olha, só me fala. Fechou. Segue sua vida, segue para cá, primeira direita, primeira esquerda. Credo assim, se o que a gente tem de inteiro não te complementa por causa do prazer, então tem alguma coisa fora do lugar. Pecado. Se o que a gente tem inteiro não te complementa por um pedaço, o que a gente tem é pouco. Porque o teu prazer justifica o todo. Quando vocês seguirem essa potência da natureza humana, essa animalidade, os resultados são claros, imoralidade. E aí eu pergunto para você, dentro de uma relação de casamento, de parceria e de intimidade, padrão de Deus, não existe limite. Porque a qualidade do relacionamento faz com que não tenha vergonha entre A e B, e essa relação, ela justifica-se inteiro. Agora, quando a gente está fora desse lugar, o resultado dessa potência, desse desejo que manda em tudo, imoralidade sexual, impureza, sensualidade e etc. A pergunta que fica é, se você faz do jeito que deve fazer, você trata do jeito que deve tratar, você está ambientado no lugar que é para estar, amém. Se não, é pecado, é animal e é luxúria. Simples assim. E complexo assim. Então não estamos falando se está dentro do casamento ou fora do casamento. Necessariamente do jeito que a gente entende. Agora, também é verdade, se você não faz, porque a gente acha que só tem luxúria, quem sai pegando todo mundo, né? Se você não faz, você também não faz do jeito certo? Com as sensações e tudo que está em volta do jeito certo? Ou não? E aí o Paulo tem uma deixa, que a gente dá até umas briguinhas boas nesse texto. Irmão, se você vai ficar se abrasando, fala o seguinte, não dá para você. Não. Passo bem. Passa nada. E tudo bem não passar. Porque realmente é complexo, faz parte da nossa vida. Pergunta que fica é se a gente lida com o sexo como um bicho. Se a gente lida com o sexo como um prazer que rege a minha vida, e não minha vida que contempla um prazer. Idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambição, egoísmo, dissensão, inveja, bebedeira, festança desregrada e outros pecados similares. Repito, quem vive a partir daí não herda do reino. Por que não herda? Porque nunca foi. Mas o Espírito produz um outro fruto. Amor. Nós estamos com muita dificuldade de manter e fazer nossas famílias se desenvolverem cada vez mais, porque por causa do prazer, eu tenho aberto mão do amor. Lidei com uma prostituta na última igreja, e ela falou, pastor, muitos homens só querem gozar. E eu fiquei olhando para ela assim, mas não é óbvio? Não, pastor. Tem alguns que querem chegar lá, sentar, quer ouvir, quer falar, quer outras coisas. Mas tem uns que realmente não fala nada, cala a boca, 3 minutos, 5 minutos. Os que mentem, 25, e aí vai embora.
Só isso. É só isso? É. Como você lida com a sua sexualidade, com o seu prazer? É só isso? Isso rege todo o resto? Bom, mas o Espírito produz um fruto, amor. E o que é amor, se não encontro, cuidado, responsabilidade, parceria, cumplicidade entre dois seres que se encontram e têm a relação sexual, quase como a celebração dessa relação que se encontra. O fruto do Espírito é amor. É aí que é o X da coisa. Fruto do Espírito, alegria, paz. Pensa, para quem não pôde ou para quem já faz, lembra então, lembra. Quando aquela 3 meses de espera, rola aquela que o céu desce e o chão sobe assim. Vocês lembram, né? Lembra, né? Tá, enfim, lembrou. Pastor, mas faz... É, isso aí. Foi. Aí vocês olham do lado do outro, pega na mão, e o sentimento continua. O que é isso? Paz que excede todo entendimento e está presente numa relação de homem e mulher. Essa relação. Isso é uma sexualidade padrão divino. Se a relação sexual, se a tua busca de prazer não te gera paz, se eu preciso ir a mais, nós temos problemas. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 6, 7, um bicho, uma pessoa do mesmo sexo, uma porta, uma roupa. E aí, gente, o céu é o limite. Nós estamos com um problema grave na sua vida. E você precisa pedir perdão a Deus e ajuda para Ele também. É alguém que o prazer tomou conta da vida. Ele não tem vida, ele só tem prazer. Ou a busca disso. Eis a luxúria. E isso estraga famílias, vidas, espiritualidades, o mínimo de saúde. Isso estraga com tudo. Eu quero convidar você a pensar nisso. Mas o Espírito, esse que me ajuda a lidar com o meu corpo, com minhas potências e os meus prazeres, esse produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade.